Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão assistir o vídeo. A paz do Senhor. O importante é que nós tenhamos uma paz do Senhor. Estou feliz com o Senhor. Cheguei agora do sol quente. Fui ali pagar uma conta de água. E é o último dia. Eu gosto de pagar geralmente no último dia. Dia que vence mesmo. Se passa um dia, eles cobram juros. Se eu pago adiantado, ele não dá desconto. Então, eu gosto de pagar no último dia mesmo. Minhas contas eu pago tudo assim. As que eu tenho que pagar, o resto, só a conta de água que eu pago. O resto é tudo débito em conta. Aí desconta lá, eu vi que não descontar, é problema dele, né? E quem está sempre olhando se descontou, uma certa vez, veio a cobrança de água, era débito de conta. Aí o banco não debitou. Depois de 3 meses que veio a via, enviaram a segunda via. Aí eu falei que era débito em conta, minhas contas, que não tinha nem como eu pagar, porque não tinha o código de barra, na época não tinha esse QR Code, né? Não tinha o código de barra, não tem nem como eu pagar, é tudo débito em conta. Aí eles mandaram a segunda vez, falaram, agora no próximo mês cobrar algum juro, alguma multa, por atraso, 3 meses você não paga, você liga aqui que na hora, porque você tinha dinheiro no banco, ele tinha código, você tinha o dinheiro no banco, ele não pagava, foi falta do banco, então a empresa não pode cobrar os juros. Não cobrar, né? Passou 3 meses e eu não vi, nessa época eu não conferia meu saldo. Ficava lá, ciente que eles iam cobrar, eu não olhava. E a partir dessa data, eu comecei a olhar todo dia, o dia que cai uma fatura, eu peço a minha filha para olhar se foi abatido. Eu pago mesmo, que eu pago a conta de água, porque não puseram mais débito em conta, não sei porquê. Tentei várias vezes, mas diz que a empresa que administra a distribuição de água e esgoto aqui em Aparecida não renovou o cadastro com a Caixa. Tem outros bancos, mas não tem a Caixa. Eu não sei se é o certo, se está certo, é mentira ou verdade. Mas sei que eu não consegui. Fui na Caixa várias vezes, eles põem lá, aí tá colocado já vem debitado, nunca debitou, né? Mas eu vou tentar de novo. Em maio eu tenho que fazer prova de vida, aproveitar e ver se eu coloco essas contas em débito. É mais fácil para a gente, não tem que estar se deslocando. O salário da gente é contado, né? O salário de aposentado, então. Aí a gente tem que administrar o que gasta. Vamos começar o vídeo? Então vamos. Pai, obrigado por mais um dia, uma noite, obrigado pelo alimento, pela família. Não só família de sangue, mas a família das redes sociais, Pai. São bênçãos que o Senhor colocou na minha vida, Pai. Obrigado por cada um deles, Pai. Amigos, irmãos, companheiros, nas lutas, nas dificuldades. O Senhor conhece as lutas, o sofrimento do teu povo. As necessidades que eu posso suprir, Pai. Na área familiar, na área de saúde. Sei que a área que nós podemos, Pai, que tanto abençoar para a glória do Santo Nome. Amém. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por oral, pensamento e ignorância. Eu fiz que eu posso fazer que o do Senhor perdoa. Eu sou falho, perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Que temos entristecido teu Espírito pelas nossas falhas. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos 2 e 3. Também no livro de Números, no capítulo 17. Chega para exaltação, para conforto, para edificação.
seja feita a vontade do Senhor, que o teu Espírito tenha a falar, não que nós queremos ouvir. Seja tudo para a honra e glória do Santo Nome. Amém e amém. Irmãos, profeta Daniel, capítulo 4, 2 e 3. Capítulo 4, versículo 2 e 3. É um sonho que o rei Nabucodonosor teve, e mais uma vez Deus deu interpretação a Daniel. Esse sonho era que para que Nabucodonosor se arrependesse dos erros que ele tinha cometido, para dar pronto ao Senhor. E para ele ser mais humilde, humilhar na presença do Senhor. Mas ele fez tudo o contrário, né? Então, a interpretação do sonho foi que ele seria feito como um animal, ia comer erva como os animais, ia crescer os pelos pelo seu corpo como as aves do campo, ia crescer as unhas, garras como de animais ferozes. Mas ele não colocou aqui no coração, em vez de se arrepender, ele continuou a se exaltar. Um certo dia ele levanta e vê o resplendor da Babilônia, o resplendor da idolatria, do pecado, da lascívia, e ele se alegra e se exalta. Não é essa a Babilônia que que eu construí para minha honra, e do jeito que foi o sonho, a interpretação. Aconteceu naquele momento. Uma voz do céu falou: a ti te digo, ó rei, que será tomado de tua casa e comerá erva como os animais. E que será do que foi a interpretação. Aconteceu e a voz que ele ouviu falou. E depois que ele foi transformado em bicho, ele olha para o céu e lembra, vem à memória do que Deus fez com ele na vida dele, das vitórias. Ele se arrepende e ele escreve esse capítulo 4, o Daniel escreve a respeito dele assim: pareceu-me bem fazer conhecido os feitos, os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus reinos, os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Aqui ele confessa que Deus é o Altíssimo, que Deus fez grandes coisas na vida dele, sinais e prodígios. E ele reconhece que se Deus não quiser, o homem não reina. Se Deus não quiser, ele abate o homem, é tão forte. Ele reconheceu e se humilhou. E ali ele foi tomado novamente pelo arrependimento e foi levado novamente a seu palácio, e Deus honrou como antes. É importante a gente saber que nós temos que saber que nós não somos nada sem Deus. Que nós não fazemos nada, a nossa força. Tudo que nós temos vem dele. Não adianta a gente querer se exaltar, porque maior é Deus. Nós temos que reconhecer o poderio, a soberania e os milagres que Deus faz na nossa vida. E é tudo para que nós exaltemos o nome do nosso Deus Salvador. E aí foi restituído novamente o reinado a Nabucodonosor. Muitas vezes nós não queremos nos arrepender do nosso pecado, nossos erros. Não queremos nos humilhar perante o homem, nem principalmente perante Deus. Por isso, muitas as portas se fecham, os lares se desfazem, porque nós abrimos a porta e o mal entra na nossa vida. Muitas coisas que a gente fala é o diabo, porque nós abrimos, nós deixamos a brecha e ele entrou. Resistiu o diabo e fugirá de nós. Nós não resistimos, né? Pegamos as coisas
as oferendas dele, as coisas imundas desse mundo. Nós temos que resistir. Profeta Daniel, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vamos ao livro de Números, no capítulo 17, que diz assim: a vara de Arão floresce. Depois de tanta contenda, o povo de Israel se levantando contra Moisés e Arão, quando se levanta contra o céu, está levantando contra o próprio Deus. Deus manda que Moisés pega 12 varas, um por cada tribo. A vara de Arão representando a vara dos levitas, da tribo de Levi. Cada uma vara no seu lugar, escrita com o nome de cada tribo. E aquele que Deus escolhesse para sacerdote, Deus já tinha escolhido, mas o homem não tinha coração fechado, né, arrogante, invejoso. Aquele que Deus escolher, a vara dele florescerá. E põe a vara, as 12 varas dentro da arca. Quando chega o dia que Arão, que Moisés vai, a vara de Arão floresce. Então foi aquele que Deus escolheu, mostrando ao povo de Israel que aquele que Deus escolhe, ninguém rouba. Aquele que Deus dá a honra, ninguém rouba a honra, porque foi Deus que deu. Mostrando ao povo de Israel que não adiantava ele se levantar contra Arão, contra Moisés, porque aqueles foi o homem, os homens que Deus viu que estava preparado para conduzir Moisés pelo deserto e Arão a vida espiritual dele. Não adiantava ele se levantar que o que Deus escreveu ninguém revoga. Não adianta ele querer revogar ou voltar atrás com o que Deus escreveu, porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Ele não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ou não é um homem para que se arrependa, ou o filho do homem para que minta. Então, o que Deus escolheu, isso aconteceu. O que Deus tem falado comigo e com você, para a minha vida, para a tua vida, não há ninguém que mude. É essa palavra que vai se cumprir. De vitória, de derrota, de luta, de guerra, de contendas, mas é essa. De enfermidade, é essa a palavra que se cumprir na sua vida. Agora nós temos que trabalhar, viver na presença de Deus, para que nós não venhamos perder as nossas bênçãos. Porque o que Deus deu para mim e para você, Ele não retém. Mas de acordo com nossos erros, a bênção vai passando, vai ficando para trás. Muitos, irmão, muitos passam da verdade porque não tomam posse das suas bênçãos, porque não vigiou. E a bênção vai passando. Mas naquele grande dia, eu creio que o que Jesus vai mostrar, o que nós deixamos passar, as bênçãos prometidas, e que nós, pela nossa falta de vigilância, pela nossa obediência, deixamos passar e não tomamos posse dela. Mas eu creio, eu gosto, não o Espírito me revela nem fala comigo. A Bíblia fala. Eu creio que a bênção que eu não pegar, ela vai ficar para minha semente. Mas agora tem que vigiar também. Aí Deus vai renovando a promessa, a aliança com a minha semente, para que ele tenha uma vida melhor e mais obediente, mais na presença, para que ele tome posse da bênção que foi prometida a mim, a você e a nossa descendência. Mais uma coisa nós temos certeza. Deus fala lá no livro de Gênesis para Jacó: eis que não te deixarei, nem te desampararei, quando tudo que eu falei a teu respeito não se cumprir. Então Deus não nos deixa, mas nós afastamos dele. Muitas vezes a gente perde a nossa bênção,
por falta de vigilância. Arão perseverou, mas ele falhou. A lei do levirato foi dada a ele, a semente dele. Os filhos dele, netos, bisnetos, herdaram o sacerdócio. Foi Deus quem deu, não foi revogado. Enquanto na lei eles fizeram parte, eles foram sacerdotes escolhidos por Deus. Hoje nós estamos debaixo da graça, muitas igrejas fecham, muitas abrem, muitas fecham. Tem pessoas que se dizem pastores. Outros acham que eles são melhor do que outros. Por isso, igrejas abrem, igrejas fecham. Porque não busca a sabedoria do Senhor, não faz a obra conforme a Bíblia Deus determina. É uma obra de qualquer maneira. Deus usa e ele já pensa que é um Deus, que é melhor do que todas as criaturas que estão na terra. Não há honra de Deus. Deus fala que a glória dele não dá outra. Não adianta esses pastores, falsos mestres, falsos profetas, pensar que eles podem roubar a glória de Deus, que não pode. Por isso, no dia de hoje, nós podemos contemplar muitas portas se abrindo e muitas fechando. Templos que outrora eram grandes, às vezes pequena a estrutura, mas grande no Espírito Santo. Mas a arrogância do homem permite que esses templos se percam. Vamos ver? Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala os de Israel e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais. 12 varas escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porá na tenda da congregação perante o tabernáculo onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. A servem para cessar murmurações dos filhos de Israel contra mim, porque murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel: a todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs essa vara perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotaram renovos inteiramente. Então Moisés todas as varas de diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, e eles viram e tornaram cada um para a sua tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Nós vemos que desde a saída do Egito, eu não vou falar até a terra prometida, até hoje, o povo murmura contra Deus. Muitos questionam a palavra do Senhor. E a rebeldia nos faz desobedecer. Quantas pessoas entram no templo e começam a julgar os líderes, os obreiros. E murmuram. Irmão, para você murmurar, não gostou de uma igreja, é melhor você mudar de igreja. Mas é melhor, antes de você murmurar contra a pessoa que está liderando, é melhor você olhar para si mesmo. E saber quem está errado, se é o seu líder ou é você.
Eu passo uma luta na igreja que eu congrego hoje. Mas eu vejo meus erros, mas eu sei que não é meu lugar. Minha esposa mudou de igreja. E às vezes eu penso, falo até com meus filhos. São 26 anos, 25, congregando juntos, e hoje nós estamos afastados. Nós estamos cada um numa igreja. São duas filhas, e a esposa na igreja, e eu e os outros não. Aonde eu creio que elas fizeram certo. O meu desejo é esse. Mas eu tenho comigo que eu não posso deixar o meu líder só, que ele não tem um obreiro capacitado. Não quer dizer que eu sou melhor que ele. Mas eu estou ali desde a abertura da igreja. Aberto assim, quando a igreja abriu pouco tempo. Eu estava sem congregação e fui congregar ali. Mas eu vi que muitas coisas mudaram. E hoje eu me afligo pensando, até quando eu vou ficar ali à vontade de Deus? Eu creio que Deus já deu a resposta, mas eu fico sem jeito de deixar o homem sozinho. Mas eu estou aqui para servir a Deus. E peço a direção com ele. O versículo 11 é o seguinte: o Moisés fez assim como lhe ordenava o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui nós esperamos, e perecemos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo, o Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Agora eles erram, reconhecem o erro, porque o Senhor falou, e eles têm medo, questionam. Que eles estão errados. Será que eles serão todos consumidos? O arrependimento, irmão, tem que ter arrependimento. Se não se arrepender, nós vemos o fim, né? Não deixar de murmurar. Mas de todos aqueles de 21 anos que estavam acima, estavam alistados para a guerra, pereceu no deserto. E 40 anos de peregrinação. Coisa que era para poucos dias, poucas semanas, tornou 40 anos por causa da murmuração. E como novamente eles profetizaram, eis que nós estamos aqui e pecamos, nós vamos perecer. Pereceram. Reconheceram o seu erro, mas não quiseram consertar. Acharam melhor perecer no deserto do que obedecer a Deus principalmente e aos homens que Deus escolheu. Talvez onde você congrega, onde você trabalha, ou na sua escola, talvez você não está satisfeito ali, mas você não tem coragem de sair, fica se rebelando, se levantando. Talvez você não cresça no seu trabalho, talvez você não tenha um exemplo na sua escola, e talvez sua vida espiritual na igreja não cresce, porque você está murmurando, sabe o seu erro, mas não quer consertar. Estou falando comigo, meu irmão. Eu estou olhando para a minha cara no vídeo. A palavra do Senhor, antes de falar com você, fala comigo. Ela falou comigo, todo dia ela fala. É tempo de você. Terminou o tempo, irmão, vamos orar. Vou orar só Pai Nosso hoje, acabou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, Jesus Cristo voltará. Jesus está voltando. Prepara a igreja. Vai contar com o teu Deus. Que a bênção, a paz e a graça tenham sobre nossa vida. Um abraço, irmão. Bom final de semana, um ótimo sábado.